Olá! Estamos aqui para recomeçar. Retomando os nossos estudos das práticas de ensino, vamos iniciar a nossa quarta e última videoaula. Durante a aula de hoje, vamos nos apropriar de alguns conceitos importantes, teorias que embasam a nossa prática e que nos auxiliam no aperfeiçoamento de nosso trabalho, permitindo assim atuar de forma inovadora e eficaz no momento da intermediação da aprendizagem com nossos educandos. Logo após, para finalizar, faremos uma última abordagem sobre os instrumentos de coleta de dados, tendo como foco hoje a análise documental. Novamente, relembro, caneta e papel em mãos, anotem tudo o que acharem importante, pois durante os estudos vocês poderão complementar e ampliar os conceitos, ok? Bem, vamos iniciar então. Durante todas as nossas aulas foi falado sobre quebra de paradigmas educacionais, sobre mudanças de concepções. Pois bem, até pouco tempo, a visão que tínhamos de conhecer era a de acumular conceitos e informações. Pessoa inteligente era aquela que estava ciente dos grandes acontecimentos, que conhecia as obras eruditas e sabia discursar com citações de textos e nomes importantes. Lembram-se? Sendo assim, dar aula também poderia ser considerado um exercício intelectual e interessante para os professores, mesmo sabendo, tendo a consciência que muitos educandos não conseguiam aprender neste contexto. Hoje, vivemos em uma sociedade cada vez mais tecnológica, de mudanças constantes, e a grande dificuldade não está mais na falta de informação. Muito pelo contrário, hoje nós temos tanta informação que mesmo que ficássemos 24 horas por dia estudando, não daríamos conta de retê-las. Hoje, qualquer pessoa pode conseguir, em tempo, a informação de que precisa de forma atualizada. Para isso, basta acessar o computador ou outros meios modernos de comunicação. A principal questão de nosso tempo é como encontrar e interpretar essas informações, seja para resolver um problema, para uma pesquisa. Cada vez mais torna-se necessário o domínio de um conteúdo chamado procedimental, ou seja, da ordem do saber fazer ou do como fazer. A escola não é mais considerada a única fonte de conhecimento e precisa, assim, urgentemente rever a sua missão e o seu papel. Ao professor na sala de aula, não basta mais saber e dominar os conteúdos de sua disciplina, mas necessita também motivar e envolver os educandos, atender às suas demandas, cuidar da disciplina, etc, etc, etc. Ora, uma coisa é a competência do professor para expor os conteúdos, outra é a sua habilidade e a competência para conquistar o interesse dos educandos e envolvê-lo nas propostas de sala de aula. Missão difícil, não? E aí a gente se pergunta, como conseguir simultaneamente tudo que é importante, desejado e esperado? A última Lei de Diretrizes e Bases instituiu como educação básica todos os segmentos escolares, desde a educação infantil até o ensino médio, com a proposta de uma educação que realmente faça sentido para o educando, que lhe permita aplicar os conhecimentos aprendidos na escola em sua vida, na leitura e na interpretação do mundo em que ele vive. A globalização faz parte de nossa realidade e, no sentido pedagógico, podemos significá-la como uma maneira de apresentar aos educandos uma realidade a ser estudada e de como eles irão perceber essa realidade apresentada. Sabemos que não existem métodos globalizadores, mas sim situações, estratégias de ensino que permitem aos docentes atribuírem significado às novas aprendizagens, relacionando-as para se desenvolverem novas capacidades. Nessa perspectiva, as DCNs, as Diretrizes Nacionais, e os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, e uma série de outros documentos oficiais referentes à educação, têm colocado o ensino brasileiro em consonância com uma tendência mundial, a necessidade de centrar o ensino e a aprendizagem no desenvolvimento de competências e habilidades.
Esses termos já foram utilizados por nós em todas as videoaulas, não é mesmo? No entanto, é preciso que nós aprofundemos o sentido de nos apropriarmos deles. Afinal, nos perguntamos, o que são competências, o que são habilidades? Quais são as diferenças entre uma e outra? E vamos chegando em conceitos mais apropriados de cada uma delas. A competência seria, então, um conjunto de conhecimentos, que são os saberes, e as habilidades, que seria o saber fazer, relacionado diretamente à prática do trabalho mental. E as atitudes, que seria o saber ser, os aspectos éticos, cooperação, solidariedade e participação. As habilidades associadas ao saber fazer, ou seja, a ação física ou mental que indica a capacidade adquirida. Por exemplo, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações, problemas, sintetizar, julgar, correlacionar. Todos esses verbos estariam ligados às habilidades. E as habilidades, então, ligadas a atributos relacionados ao saber conhecer, saber fazer, saber conviver, saber ser. As habilidades devem estar voltadas para o desenvolvimento e a busca das competências. Para desenvolver competências, é preciso trabalhar por problemas e projetos, propor tarefas que desafiem e motivem os alunos a mobilizar os conhecimentos que já possuem e ir em busca de novos conhecimentos. Assim sendo, as competências se desenvolvem sempre em situação, em um contexto. O currículo não mais fragmentado, e sim norteado pelos princípios da transposição didática, interdisciplinaridade e contextualização. No campo da educação, o termo competência é usado para descrever a capacidade de um estudante realizar com sucesso as tarefas exigidas em sua vida diária. Uma competência só está completamente especificada quando as tarefas para as quais seu domínio é exigido estão claramente descritas. Duas categorias de competência, as cognitivas e as socioemocionais, são particularmente importantes para nós. As competências cognitivas são aquelas cujas tarefas definidoras envolvem a aquisição, compreensão, aplicação de conhecimentos científicos. São às vezes denominadas competências escolares. A competência leitora, matemática, científica são seus tipos mais comuns. As competências socioemocionais, referidas na literatura pela expressão inglesa Big Five, envolvem capacidades como ser organizado, ser aberto a novas experiências, ser extrovertido e ter capacidade de conviver com diferentes, tendo estabilidade emocional. A habilidade, como o número de tarefas que definem qualquer competência, é muito grande. É usual agregar tarefas similares em conjuntos e denominá-las habilidades. Assim sendo, os conceitos de habilidade e competência têm a mesma natureza teórica, diferindo apenas no escopo. Como consequência, podemos dizer que uma competência envolve o uso harmônico, a mobilização de várias habilidades. As habilidades que compõem uma competência cognitiva são descritas pela especificação dos conhecimentos e dos processos mentais necessários para a realização da tarefa. Os conhecimentos são especificados como linguagem de cada área. Em educação, com frequência, são referenciados como conteúdo. No entanto, para a realização de tarefas, esses conhecimentos devem ser colocados em ação, através de um processo mental. Os processos mentais mobilizados são apresentados em categoria de complexidade crescente. Memorização, compreensão, aplicação e análise são uma sequência bastante comum. São múltiplos os significados da noção de competência. De uma maneira geral, podemos entendê-la como uma qualidade relacional de coordenar diversas habilidades diante de uma multiplicidade de fatores em diferentes níveis. Se levarmos para a vida prática, podemos pensar no exemplo de uma dona de casa e mãe, que enquanto amamenta seu filho pequeno,
ajuda verbalmente o filho maior a fazer a lição de casa e ainda controla o jantar que está sendo preparado no fogão. Conseguiram imaginar daí a situação? Essa cena, que ora imaginamos, nos permite dizer que um poderoso indicador de competências está no êxito com que essa mãe enfrenta a situação ou ainda que essa mãe dona de casa consolidou várias habilidades e a partir dessa consolidação decorreu o surgimento de uma competência. Nessa perspectiva, Philippe Perrenun conceitua competência como a capacidade do indivíduo de mobilizar, totalmente ou em parte, os seus recursos cognitivos e afetivos para enfrentar situações complexas. Ele acrescenta ainda que toda competência supõe que o sujeito acione, no primeiro momento, os recursos ou as habilidades que ele já adquiriu anteriormente e que esses recursos sejam flexíveis para serem mobilizados de forma eficaz, dependendo da situação enfrentada. Se não forem suficientes, o sujeito terá de relacionar diferentemente os seus recursos, suas habilidades, adquirir outros, até construir uma nova competência. Nesse sentido, faz-se necessário esmiuçar um pouco sobre os 4 pilares instituídos no relatório da Unesco, na Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, que foi coordenada por Jacques Delors, uma vez que acreditamos que a educação, ao longo da vida, está fundada nesses 4 pilares. Aprender a conhecer, ou seja, as alterações do progresso científico e das atividades econômicas e sociais demanda uma ampla cultura geral, possibilitando as bases para a educação permanente. Aprender a fazer, ou seja, adquirir a competência para enfrentar as mais variadas situações, promover o trabalho em equipe como competência enriquecedora nas atividades profissionais e sociais. O terceiro, aprender a viver com os outros, ou seja, compreender o outro como parte integrante da sociedade e a existência da interdependência numa sociedade plural que exige respeito mútuo para a promoção da paz. E o último, que seria aprender a ser, ou perceber-se com autonomia, com a responsabilidade de desenvolver sua faculdade de perceber a si mesmo e aproveitar os talentos que existem em cada ser humano como finalidade na educação coletiva. Até aqui tudo tranquilo? Pois bem, a explicação do conceito de competência nas situações da vida prática é de fácil compreensão, não é? Porém, quando nos relacionamos o seu conceito à questão da educação, a situação pedagógica no plano intelectual, seu conceito torna-se mais complexo, uma vez que mudar o foco para o desenvolvimento de habilidades e competências implica, além de mudança de postura da escola, um trabalho pedagógico integrado e contextualizado. Vários obstáculos podem aparecer nessa passagem, e o primeiro está ligado sobre o que consiste realmente uma habilidade e uma competência. Para ter maior clareza, é preciso retirar algumas crenças que vieram do modismo ou do senso comum e foram incorporadas ao seu significado. É preciso eliminá-las. Vamos falar sobre 5 delas, que julgamos serem as mais relevantes. Primeiro, não confundir competência apenas com desempenhos observáveis, pois é preciso saber que ela ocorre em termos de operações mentais. Segundo, não reduzir competência à herança genética como se fosse um dom ou uma condição prévia. Terceiro, as competências não são inatas, ou seja, não nascem conosco. É preciso também, para se desenvolverem e serem construídas, de um bom trabalho pedagógico para acompanhá-las. O quarto, os conhecimentos necessários para a construção de competências não podem ser mobilizados de forma automática. E, por fim, não assimilar a noção de competência a simples objetivos da aprendizagem e esperar que eles se tornem operações mentais. Após essas considerações, podemos chegar a um conceito bem mais elaborado do que é competência e do que é habilidade. Então, para nós, fica que competência cognitiva são modalidades ou estruturas da inteligência, ações e operações mentais que o indivíduo utiliza para conhecer e estabelecer relações entre objetos, fatos, situações, fenômenos
E fica também que as competências se formam pela organização de várias habilidades que se tornam instrumentais, referem-se ao plano do saber fazer. Ficou também entendido por nós que, por meio das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se, articulam-se, possibilitando nova organização da competência. Uma competência adquirida e exercida torna-se facilmente aplicável como um saber fazer, sem maiores reflexões, e assim acaba transformando-se em mais uma habilidade instrumental para o surgimento de uma nova competência. Sim, já sabemos que devemos voltar o currículo para o desenvolvimento de competências e habilidades. Mas o que é realmente trabalhar nessa ótica, neste segmento? Ao direcionarmos o foco do processo ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades e competências, vamos passear também de mão dadas com alguns conceitos imprescindíveis. Vamos a eles? O primeiro conceito seria o conceito da transposição didática, ou seja, transformação do conhecimento científico em conhecimento escolar, para que possa ser ensinada pelos professores e aprendido pelos alunos. Significa analisar, selecionar e interrelacionar o conhecimento científico, dando a ele uma relevância e um julgamento de valor, adequando às reais possibilidades cognitivas dos estudantes. A grosso modo, a gente diria que seria burilar um conhecimento que estaria além do nível da criança e trazê-lo para a realidade e para a apropriação de conhecimento dessa criança. O outro seria a contextualização, que é o processo de relacionar a teoria com a prática, mostrando aos alunos o que os conteúdos têm a ver com a vida deles, para que são importantes e como aplicá-los numa situação real. Para isso, é preciso vincular os conhecimentos aos lugares onde foram criados e são aplicados. E, por último, a problematização, que seria a apresentação de uma situação na qual os alunos se envolvam e mobilizem, assim, os conhecimentos adquiridos para a busca de uma solução. Como conhecer ou adquirir novos conhecimentos? Enfrentando as situações de desafios do mundo contemporâneo numa visão educacional, a gente precisa ir além da memorização e devemos contemplar a construção de habilidades e competências, competências e habilidades desenvolvidas, transformadas e fortalecidas no ambiente escolar. Assim sendo, desenvolver competências e habilidades não é desvinculá-las de algum conteúdo. Pelo contrário, os conteúdos das diferentes disciplinas devem ser o principal meio para desenvolvê-las. Este, então, é o nosso maior desafio: mudar o enfoque do fazer pedagógico. Essa postura deve ser iniciada desde a educação infantil, a partir do trabalho concreto das operações mentais com as crianças. Na sala de aula, coloque à disposição dos meninos e meninas botões de roupas, tampas de garrafa e de outros vidros, blocos lógicos e outros materiais, lembrando que esses objetos devem ter cores, formatos, tamanho e espessuras diferentes. Divida a turma em grupos e peça aos educandos para que os separem, classifiquem e, em seguida, cada grupo irá explicar ao professor os critérios usados no trabalho. Outras operações mentais podem ser desenvolvidas, tais como relacionar, comparar, identificar, de acordo com as características do objeto. O mesmo pode ser feito no ensino fundamental e no ensino médio, utilizando os conteúdos das disciplinas, porém, é necessário trabalhar uma operação mental de cada vez. Por exemplo, o professor de História pode pedir aos educandos que comparem as características do Brasil colônia com as do Brasil império, baseando-se em suas diferenças e semelhanças. Já o professor de língua portuguesa, que comparem as orações coordenadas subordinadas, o de ciências, que compare a célula animal e célula vegetal, e assim por diante. O objetivo principal desse tipo de atividade será desenvolver a habilidade de comparar em conteúdos diferentes. Se o educando aprendeu a operação, ele a fará bem diante de qualquer conteúdo. E assim, enfatizamos aqui,
que a melhor metodologia para se trabalhar o desenvolvimento de competências e habilidades é com a resolução de situações-problemas, pois através de uma situação-problema, os educandos, para resolvê-la, precisam relacionar várias habilidades de acordo com o problema e o exercício de resolver. Diferentes problemas possibilita a eles a formação de uma importante competência. Elaborar uma situação-problema é um trabalho que exige pesquisa e planejamento, e isso pode contribuir mais uma resistência e uma dificuldade nossa, ou seja, sair do comodismo de hábitos já arraigados na nossa prática. Mas o aprendizado acaba se transformando num grande prazer e nos abre grandes possibilidades. Bem, chegamos agora à segunda parte da nossa videoaula, para encerrar o nosso módulo. Como foi visto nas aulas anteriores, são inúmeras as fontes para o levantamento de dados, bem como de sua análise. Neste momento, iremos tratar especificamente sobre a análise documental, mostrando o que a constitui, sua finalidade e a importância para a pesquisa, além de quais os tipos de materiais são classificados como documentos e as críticas referentes ao uso dessa técnica. Iremos iniciar por conceituar essa técnica. O que seria o conceito de pesquisa documental? Sendo uma técnica decisiva para a pesquisa em ciências sociais e humanas, a análise documental é indispensável, porque a maior parte das fontes escritas ou não são quase sempre a base do trabalho da investigação. É aquela realizada a partir de documentos contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos. Pois bem, ficamos entendidos assim que a pesquisa documental é um procedimento metodológico utilizado a fim de que o pesquisador possa levantar dados e informações a respeito da realidade, acontecimento ou fenômenos referentes ao tema que se pretende estudar, sendo ela a primeira fonte de auxílio para uma investigação. A pesquisa documental, diferentemente da pesquisa bibliográfica, caracteriza-se pelo emprego de documentos como fonte de coleta de dados. Documentos estes que podem ser escritos ou não, e podem existir na coletividade estudada ou também podem ser fabricados pelo próprio pesquisador. Segundo os nossos aportes teóricos, esses documentos podem ser subdivididos em escritos, orais e icográficos, que são as fotografias e os desenhos. Os documentos classificados como parte da coletividade são constituídos por registros de várias fontes históricas e por estatísticas. Já os documentos fabricados pelo pesquisador são aqueles que resultam das observações, das entrevistas, dos questionários, dos registros orais e fotográficos, entre outros. Bem, já ficou entendido até aqui que a pesquisa documental faz uso de documentos variados no intuito de fazer a apreensão da realidade estudada. E aí a gente se pergunta, é possível delimitar as diferenças entre pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, já que ambas fazem uso de documentos para sua análise? A priori, parece não haver diferenças entre elas, mas, quando analisamos mais de perto, vamos perceber que existem duas tipologias para caracterizar os documentos, ou seja, existem documentos de ordem primária e de ordem secundária, e é isso que vai nos permitir diferenciar a pesquisa e a análise documental e a pesquisa bibliográfica. E assim, podemos deduzir que a pesquisa documental utiliza os documentos de natureza primária, ou seja, documentos que foram produzidos por pessoas que vivenciaram diretamente o acontecimento, enquanto a pesquisa bibliográfica tem o seu embasamento nos documentos de fonte secundária, ou seja, aqueles documentos que foram reunidos por pessoas que não estavam presentes na ocasião da ocorrência. Na página 66 da apostila de vocês, tem um quadro explicativo definindo com clareza quais os documentos que fazem parte da ordem primária e da ordem secundária. Deem uma olhadinha lá, ok? Agora vamos trabalhar com mais um conceito, análise documental. E o que seria realmente a análise documental? Bem,
A análise documental caracteriza-se principalmente pela busca da identificação de informações sobre fatos em documentos. E o uso de documentos para análise é importante porque, primeiro, eles são fontes estáveis dos fatos historicamente construídos. Depois, porque eles fazem parte de um contexto e este fato possibilita o pesquisador obter mais informações a respeito. Permite também ao pesquisador apreender a realidade quando a ele não é possível entrar em contato com o sujeito. A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou um problema. Segundo ainda os nossos aportes teóricos, o uso da análise documental ainda é bastante representativo nas seguintes situações. Quando o acesso aos dados é problemático, seja porque o pesquisador tem limitações de tempo ou deslocamento, seja porque o sujeito da investigação não está mais vivo ou ainda não quer se alterar o ambiente ou comportamento dos sujeitos observados. Também, quando não se pretende ratificar e validar informações obtidas por outras técnicas de coleta, como a entrevista, o questionário ou a observação. E ainda, quando o interesse do pesquisador é estudar o problema a partir da própria expressão do indivíduo, ou seja, por meio de suas produções escritas. Assim sendo, deduzimos então que a grande finalidade da análise documental é propiciar ao pesquisador a inferência sobre as interações e as ideologias que os autores daqueles documentos pretenderam deixar neles. Pois bem, quanto à tipologia, os documentos podem ser classificados da seguinte forma. Os oficiais, que são os arquivos públicos como as leis, os censos, atas. Os pessoais, como o próprio nome já fala, é tudo aquilo que faz parte dos arquivos pessoais da pessoa investigada, como cartas, cartões, telegramas, diários pessoais, etc. E os arquivos escolares, ou seja, os documentos que fazem parte da burocracia da escola, como históricos, provas, atas, relatórios. E ainda temos os materiais instrucionais, que são as obras, os artigos, os livros didáticos, os materiais de imprensa, que são os jornais, as notas, notícias, e os materiais icográficos, os desenhos, as pinturas e, por último, os trabalhos escolares, ou seja, qualquer tipo de documento produzido pelo educando, como prova, trabalho, etc. É imprescindível saber que, quando se trata de pesquisa, os documentos são utilizados com diferentes finalidades. Servem para ilustrar fatos, como também para explicar a reconstrução dos fatos e eventos históricos, e até para análise das estruturas sociais. Afinal, é a partir dos vestígios preservados pelo tempo que a história é construída e reconstruída. Vocês devem estar se perguntando, mas e quanto ao uso, à aplicabilidade e às formas da análise documental? É notório que, assim como qualquer outro tipo de pesquisa, é primordial que o pesquisador selecione, no momento da coleta de dado, os tipos de documento que serão utilizados para a sua análise, ou seja, os documentos oficiais, pessoais, entre outros. A partir da seleção dos tipos de documentos que serão utilizados, a análise de dados que advém dessa seleção deve ser realizada de forma criteriosa para que possam ser aplicados com segurança no caso dos documentos já existentes, uma vez que esses sofrem a influência da subjetividade de quem os produziu e de quem o está avaliando. Assim, é importante ainda ressaltar que, para se conseguir uma representatividade mais objetiva, é necessário que o pesquisador faça uso de diversas fontes documentais, sempre no intuito de comparar os documentos já existentes com aqueles que foram produzidos por ele. Ressalta-se ainda que podemos nos apoiar em 5 passos para que possamos explorar os dados para posterior análise. São eles: primeiro, o acesso. Nos de coleta de dados em órgãos públicos, geralmente é necessário que o pesquisador agende previamente com o responsável pelos documentos uma data e horário para que se possa ter acesso aos documentos que ele deseja. Depois, a verificação de autenticidade, ou seja,
para tentar encontrar as pessoas que produziram os documentos para que assim possa atestar realmente a vericidade de cada um deles. A compreensão dos documentos, que seria identificar os temas mais relevantes em cada documento. A análise de dados. Por meio dessa atividade, deve-se identificar o tema central que permeia a pesquisa, correlacionando-a com a temática dos documentos analisados. E, por fim, a utilização dos dados. Este, no caso de documentos oriundos de entrevistas ou arquivos pessoais. E para que o pesquisador possa utilizar os dados, é preciso que ele obtenha a autorização das pessoas que lhe serviram de fonte. Assim sendo, após seguir todos esses passos, o pesquisador dará prosseguimento à organização dos materiais coletados. Vamos lá? Bom, para começar a organização de todo o material coletado, deve estar diretamente interligado, tanto com a pesquisa quanto ao pesquisador. É necessário que o pesquisador analise todo o material, separando-os por categorias, ou seja, é o momento de categorizá-los de forma mais objetiva possível. E, nesse sentido, existem algumas sugestões que auxiliam o pesquisador. Uma estratégia bastante utilizada é o fichamento documental. O fichamento dos documentos facilita o trabalho do pesquisador, pois dá efetividade ao mesmo, uma vez que viabiliza encontrar mais rapidamente todas as referências levantadas para a pesquisa. Atualmente, com o avanço das tecnologias, a tendência é a facilitação do trabalho, uma vez que nos dá a opção, além do fichamento tradicional daquelas fichas de papel, podemos optar por fazê-los no computador, através de um editor de texto, distribuindo-o em pastas temáticas. Assim, na hora de escrever o trabalho, o pesquisador já tem digitada todas as fontes bibliográficas, além dos trechos dos documentos a serem incorporados no seu trabalho. Volto a ressaltar que na apostila de vocês tem modelos de fichamento que vocês devem analisar e até tomá-los como sugestão. Bem, é necessário também que a gente discorra um pouco sobre a questão da análise dos dados documentais já recolhidos. A análise documental permite que o pesquisador possa analisar as pistas deixadas pelos autores dos documentos. A forma mais utilizada para analisar os documentos da análise de conteúdo, uma vez que a mesma permite inferências interessantes, ou seja, ao fazer uma inferência, você consegue perceber tudo o que está implícito, que está escrito nas entrelinhas e que, à primeira vista, você não conseguiria enxergar. Essa etapa consiste em um processo de codificação, interpretação e compreensão das informações contidas nos materiais analisados. Existem ainda, no intuito de auxiliar o pesquisador, algumas sugestões práticas sobre a construção de categorias. Assim sendo, apontam para que, em primeiro lugar, o pesquisador deve procurar temas recorrentes no documento, verificando se os mesmos aparecem ou reaparecem em contextos variados, vindo de diferentes fontes e em diferentes situações. Dessa forma, esses aspectos que aparecem com mais regularidade serão a base para o primeiro agrupamento das informações em categorias. Existem ainda alguns cuidados que devem ser tomados pelo pesquisador. Cuidados com a questão da homogeneidade interna, heterogeneidade externa, inclusividade, coerência e plausibilidade, ou seja, se uma categoria abrange um único conceito, todos os itens incluídos nessa categoria devem ser homogêneos, devem estar coerentemente integrados. Os nossos aportes teóricos apontam ainda algumas técnicas de análise de conteúdo, sendo elas análise de expressão, que trabalha com os indicadores lexicais, com estilo, com encadeamento lógico, com arranjo das sequências e com a estrutura da narrativa, sendo a sua aplicação na investigação da autenticidade dos documentos. A análise das relações, onde há uma preocupação com as relações que os vários elementos presentes no texto mantêm entre si. A análise da avaliação, que tem por finalidade medir as atitudes do locutor quanto aos objetivos de que fala. A análise da enunciação apoia-se numa concepção de comunicação como processo e não como um dado estatístico, e do discurso como palavra em ato.
e visa compreender o significado geral do enunciado. E, por fim, temos a análise temática. E fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifique alguma coisa para o objetivo analítico visado. Bem, chegamos ao final dessa unidade de estudo. Espero que durante as videoaulas tenhamos viabilizado diálogos importantes, possibilitando que fossem delineadas convergências também importantes e úteis no sentido de aliar a teoria da prática. Mas antes de finalizar, deixo vocês com uma reflexão, após a qual vocês terão 10 minutinhos para realizarem as inferências de vocês, tendo como parâmetros todos os diálogos aqui propostos, respondente ao seguinte questionamento. A sociedade mudou, consequentemente, as demandas também mudaram, exigindo de nós atitudes, concepções e pensar diferentes. E você, professor, mudou? A escola mudou porque o mundo mudou. E você, professor, mudou? Trabalhar as habilidades onde os conteúdos não são fins, mas são meios para o desenvolvimento das competências. Eu deixo essa chart para vocês analisarem e fazerem as suas considerações. Bem, vamos nos despedindo. Tentamos deixar aqui, de alguma forma, ventos de mudanças e a certeza de que os tempos que se abrem para uma escola de renovação, de clarezas e dúvidas, de busca e encontros, enfim, de um espaço onde o professor ouse mais e busque mais respostas junto com seu educando. São, com certeza, tempos de menos respostas prontas e acabadas, deixando de ser o centro de todo o conhecimento para lidarmos com o conhecimento mutante e que transforma não só ao educando, mas a todos nós. A elaboração de ideias e o estudo de fatos garantem a conquista do conhecimento, desde que as atividades propostas para os educandos tenham por base as interações entre sujeito e objeto, que ora se estendeu para o mundo. Ao mesmo tempo, essas interações permitem ao sujeito ultrapassar a impressão inicial das ideias que lhe chegam e buscar o que está além delas, oculto, de forma subjetiva, mais profundo e sistematizado, de forma a instrumentalizá-lo para o exame da realidade. Não é possível, no entanto, abordar a relação entre sujeito e objeto que se desenvolve na escola sem discutir seu papel enquanto promotora de conhecimento que se dá essencialmente dentro da sala de aula e na relação educador-educando. Uma vez que sabemos que sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Obrigada a vocês e até mais.